Pera aí. Aí, bora para mais um dia improdutivo dentro da vida de um empresário com 21 anos que quer produzir, mas tem lá seus surtos, né? Eu basicamente comecei o dia de ontem, acordei bem cedo, pra mim, né? Umas 6 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas. E aí eu já fui pro computador para resolver algumas coisas do trabalho e aproveitei um pouco para estudar para minha prova que eu tive, aí prova de estatística, que aliás eu tive hoje e foi péssima, péssima, péssima. Mas aí eu fui estudar e aí trabalhei um pouco, né? E aproveitei, já fui pra faculdade, fiz a prova, voltei pra casa. E como você pode estar vendo, né? Preparei aí o meu desktop todo, o meu home office e fiz aquele café. Se liga, agora é aquele cafezinho gelado com Schweppes. Ei, fica bom demais, velho. Gelinho, tem limão aqui cortado. Fica muito bom. Vê, pega a visão. Coloca um pouquinho de Schweppes. Isso daqui ajuda muito na produtividade, irmão. Eu já disse no outro vídeo. Se você fizer isso daqui, irmão, não tem como você não ficar milionário. É o código da riqueza, irmão. Ah, o cara fica falando, não, pô, você tem que fazer isso, isso, aquilo, em 6 meses você fica milionário. Não é, velho. É seguindo aqui esse ritual, irmão. Tem que fazer esse café gelado com Schweppes. Tô falando sério, mano, tô falando sério. Não existe segredo da mente milionária. Não existe. É isso. Ó, bota um pouquinho de Schweppes. Assim, não muito mesmo, tá vendo? Acho que ainda botei bastante. E depois é só café. E aproveitei para filmar para vocês a preparação. Obviamente deu muito ruim, né? Baguncei a mesa toda, sujei tudo aí, mas no fim ficou muito bom, né? E depois eu parti já para a leitura do livro que eu tô lendo, que é o Hooked, né? Que é Engajado o nome desse livro. Ele basicamente fala como você construir um produto ou serviço que crie um hábito no consumidor, né? Ele basicamente aplica as estratégias que o Facebook, o Instagram e que outros softwares desenvolvem para conseguir prender o usuário dentro do produto, né? Ele faz isso de um modo ético, né? Ele ajuda você a construir um produto que ele meio que se adeque à rotina do usuário, né? Aí ele dá exemplo de aplicativos como o Bible, que é um aplicativo de uma Bíblia, que é da YouVersion, que ficou muito famoso porque ele era fácil de usar e se adequou muito bem à rotina de estudos, de igreja, de tudo do próprio cristão, né? Deu exemplos de outros aplicativos, né? De malhação aí. Enfim, é um livro muito bom. E como todo livro que eu leio, de costume, né? Eu faço as anotações, escrevo aquilo que eu posso aplicar, né? Porque eu entendo que essa leitura que a gente faz desse tipo de livro, ela não é pra gente simplesmente ler, mas é pra gente aprender, né? Então, como eu tenho entendimento que eu tenho que construir um caminho autodidata, então todos os livros que eu leio há mais de 2 anos, eu faço anotação. E todos eu tenho anotação porque de vez em quando eu reviso eles e volto a lembrar de algumas coisas que são importantes. Para fazer as anotações dos livros e também onde eu faço os meus estudos bíblicos, eu uso o Obsidian. O Obsidian, como você pode estar vendo, ele constrói um segundo cérebro para você. É muito interessante, eu indico. Acho fundamental que todo empresário, todo mundo que quer se desenvolver profissionalmente e quer ter uma boa didática, muito conhecimento, precisa estar usando essa plataforma porque ele ajuda você a unir todos os teus materiais. Então, às vezes eu estou falando aqui sobre antifragilidade no livro, né, do Nassim Taleb, e aí eu parto para falar sobre antifragilidade na Bíblia. O que acontece? Ele pega esse termo antifragilidade e conecta esses dois assuntos. Então, quando eu quiser voltar a estudar sobre antifragilidade, eu já vou saber as minhas notas dos meus estudos, o que tem a ver com antifragilidade, né? Então é muito interessante porque você meio que constrói literalmente segundo cérebro, né? Você quer falar sobre um tema, mas aí você lembra que já estudou em vários lugares, mas não lembra onde exatamente. Ele consegue puxar esse tema e conectar as tuas notas. É bem interessante. Depois disso, eu acabei resolvendo algumas demandas aqui do trabalho e acabei não gravando, mas aí gravei para vocês que chegou uma das importações aéreas que eu faço, né? Eu faço muitas importações aéreas e elas chegam aí toda semana, e essa daí é basicamente uma das importações, um dos produtos. Essa é uma forma de importar muito interessante para você validar produtos. Bom, aí depois de noite, você pode ver, né, que a minha mesa ficou muito bonita e eu amo à noite fazer esse tipo de estudo. Eu fiz o meu estudo da Bíblia, né?
Eu fiz um estudo da Bíblia de Marcos 12, se eu não me engano, né? E foi incrível. Eu gosto muito de fazer, me traz uma paz muito grande, que ele fala sobre uma parábola dos lavradores maus. Resumindo, o que essa parábola ela fala é que um homem plantou uma vinha, colocou uma torre nessa vinha, colocou um lagar nessa vinha. O lagar seria basicamente onde espreme as uvas, né? Ele agitou toda a vinha e emprestou arredou para alguns lavradores, né? E esses lavradores eram maus. Então eles acabaram matando os servos que foram ir cobrar a parte do dono da vinha. Até que o dono da vinha, ele pega o seu próprio filho e leva para poder cobrar os lavradores, e os lavradores também matam o filho do dono. Resumindo, o que essa parábola ela fala, e o contexto que ela fala, é que Jesus fala sobre essa parábola aos fariseus, né? E o contexto aqui é que, basicamente, Jesus estava dizendo é que Deus emprestou o povo de Israel para os lavradores, que seriam os fariseus, mas eles não cuidaram bem. Vieram vários profetas, vieram vários homens de Deus tentar ajudar Israel, mas Israel não recebeu essa ajuda com o coração aberto, né? Até que ele enviou o seu próprio filho. No caso, Jesus Cristo, ele estava predizendo a morte dele, entende? E estava falando sobre aquilo que iria acontecer com ele. E Israel rejeitou Jesus Cristo, né? Basicamente é o que fala essa parábola, mas o que a gente pode aplicar ela na nossa vida, e que eu acho interessante você até fazer o teu devocional sobre ela, é que o entendimento que ela traz aqui é que Deus nos plantou, sabe? Ele cuida da gente, ele nos desenvolve, mas ele deixa muito nas nossas mãos. Quem é que vai ser o lavrador que vai cuidar da nossa vinha, sabe? A quem a gente tem arrendado a nossa vinha? A quem a gente tem arrendado o nosso tempo? Será que a gente tem priorizado e tem endeusado o nosso trabalho? Porque basicamente o que Israel fez naquela época de colocar outros deuses acima de Deus, de colocar sua própria vontade acima de Deus, é basicamente o que a gente faz diariamente. Sabe? A partir do momento que eu priorizo mais o meu trabalho do que a minha intimidade com Cristo, eu tô fazendo a mesma coisa do que os israelitas, eu tô sendo idólatra. Eu tô no meu altar de adoração da minha vida, eu tô colocando o meu trabalho acima de tudo. Eu tô colocando os meus prazeres acima de tudo. E isso tem um custo. Isso me fez questionar muito sobre quem eu tenho deixado arrendar a minha vinha, né? A quem eu tenho arrendado ela, né? E me fez ter uma reflexão mais profunda de que eu preciso ter mais intimidade com Deus. Porque assim, o trabalho é muito legal, empreender é muito bacana, eu amo empreender, mas no fim, não é tudo sobre isso, sabe? Eu entendo a sua posição de que, você tá querendo lutar, tá querendo se desenvolver, tá querendo crescer, tá querendo fazer as coisas darem certo pra você mudar a vida da tua família também. Mas não é tudo sobre isso. Mudar a vida da tua família ou ter uma nova realidade não é sobre você dar certo no empreendedorismo, não é apenas sobre isso, mas é principalmente sobre quem é que você vai ser, sabe? Porque querendo ou não, tudo que você faz e tudo que acontece contigo respinga nas pessoas que você mais ama. Então, a partir do momento que você entende que você precisa priorizar Deus e a intimidade com Ele, toda a tua família vai receber essa bênção, sabe? Eu entendo que empreender é muito importante, mas não é só isso, cara. É, eu alcancei resultados aí de 6 dígitos e depois de ter alcançado, eu percebi que, não era sobre isso. Que nada adiantava eu fazer 6, 7 dígitos, não cheguei a fazer 7 dígitos, mas não adianta qualquer valor que não vai mudar a sua vida, sabe? Eu digo no sentido mais intrínseco, no sentido da tua espiritualidade, no sentido de quem você é, sabe? Só Deus, ele consegue te fortalecer, te sustentar, te dar forças para continuar caminhando. Eu hoje vivo num momento em que minha sanidade mental não tá muito legal. Isso tem acontecido devido a excesso de trabalho e falta de Deus. E eu percebo que há um tempo atrás, quando eu não tinha resultados, era o momento que eu estava mais forte em Cristo, porque era quando eu estava mais íntimo e mais entregue, sabe? Foi um momento em que eu me doei por completo, foi um momento que eu busquei a Deus por completo, foi um momento em que eu coloquei tudo nas mãos dele e disse, Pai, me guia, sabe?
Foi um momento muito difícil, mas foi um momento em que eu estava na presença a todo momento. E com certeza eu posso dizer com toda certeza que esse estado de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, vale mais do que qualquer 100 mil reais, 200 mil reais. Essas coisas são muito pequenas, sabe? Não tem valor comparado a você ter intimidade com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele te faz uma pessoa nova. Ele te fortalece para você ser mais estudioso, ele te fortalece para você ter mais autocontrole. Isso é algo que, cara, o pessoal tá correndo muito atrás de dinheiro, mas não quer se desenvolver, não quer se tornar primeiro milionário. As pessoas querem ser milionárias sem se tornarem milionárias. Eu não sei se dá para entender bem, mas antes de você ter, você precisa ser. E para ser milionário, você precisa ter uma mente muito desenvolvida em relação ao teu autocontrole, a forma como você enxerga as coisas, a tua responsabilidade, a tua disciplina, a tua constância e paciência. E a constância, a paciência, a disciplina, todos essas características que são muito importantes, elas você consegue desenvolver muito bem tendo relacionamento com Deus. O momento onde eu tive mais forte, onde eu tive mais paciência, mais resiliência, foi quando eu estava mais íntimo de Deus. Então, assim, em geral, o que eu posso dizer para quem quer empreender e quem está empreendendo é que o relacionamento com Deus, ele deve ser sua prioridade. Ele deve estar no cume da tua montanha, sabe? Das prioridades. Você deve dedicar teu tempo a isso porque é o que vai te dar fôlego e vai tornar sustentável toda a tua caminhada. Então, basicamente foi isso que eu fiz na quarta-feira, né? Hoje, na quinta, tá sendo um dia bem complicado, que eu não tô conseguindo produzir, não tô tendo tantos resultados. Apesar que eu acho interessante até mostrar isso, né? Hoje foi um dia bom, tá? Não posso dizer que não tô tendo muitos resultados. Hoje foi o dia que eu fiz a maior venda do nosso site, da minha empresa, né? Que foi um ticket aí de R$ 2.300. As pessoas acham muito legal e falam, putz, você também pode ter, mas não é simples, né? Eu tive esse ticket de R$ 2.300 porque é um produto muito exclusivo e que só eu tenho aqui no Brasil, entende? Então, assim, e eu construí uma empresa para isso. Não foi da noite por dia. Eu acho esse resultado muito legal, mas isso não me traz aquela emoção dos sentimentos, porque isso é inevitável. Isso é o que eu espero que aconteça com o trabalho que eu faço e com o esforço, dedicação e risco que eu corro, né? Eu vou mostrar porque o que eu acho interessante disso é mostrar que, meu, se eu conseguir, você também consegue e que para te inspirar, sabe? Se você quer de fato empreender, a você continuar e não desistir. Eu demorei mais de 6 meses para ter resultado, cara. Não foi do dia pra noite. Eu testei mais de 30 produtos para começar a ter resultado. E assim, hoje eu ainda digo que eu ainda tô na luta para conseguir fazer as coisas darem certo, porque apesar do faturamento ser muito bom, da empresa tá crescendo muito bem, do lucro ser interessante, eu não consigo viver da empresa. Porque assim, a gente precisa ter um raciocínio de entender que aqueles caras que faturam 100k por mês, eles têm custo. Vamos dizer que no melhor dos casos eles tirem 30% líquido, tá? Mas desses 30%, eles têm custo operacional, tem custo de funcionário, tem custo daquilo. Vamos dizer que para eles fique 10%. 10% de 100 mil é o quê? É R$ 10.000, irmão. Para você fazer R$ 100.000, o esforço mental, o risco que você corre, as broncas que você tem que enfrentar são muito grandes por R$ 10.000, entende? Mas obviamente quem empreende não tá pensando nos R$ 10.000, mas tá pensando no que esses 100 mil podem se tornar com o tempo, né? O empreendedor ele não empreende por aquilo que ele tem ali no momento, mas por aquilo que ele vai fazer futuramente, né? Então, cara, não é fácil, tá? Você vai ver esse resultado aqui de R$ 2.300 e vai achar, putz, que da hora. Mas, meu, não é R$ 2.300 líquidos na minha mão, né? Tem custos aqui, tem custo do produto, né? A margem é menor do que isso, né? Porque tem muita gente que se empolga vendo o faturamento, mas, meu, não é tão bonito assim. Vou mostrar aqui pra vocês verem como é massa. Não vou mostrar o nome do cliente. Eita! Eu não vou mostrar o nome do cliente, mas dá pra ver aqui, ó. R$ 2.300 pago. Né? Como você pode estar vendo, o dia de hoje foi bem fraquinho, tá vendo? Teve essa venda. Essa daqui, ela tá pendente ainda. O cliente vai comprar pelo WhatsApp. E teve essa e essa. E assim, vendo isso, há um tempo atrás, eu achava que era impossível eu fazer 4 vendas no dia. E hoje é uma realidade. E eu tenho certeza que aquilo que eu acho que é impossível, que é fazer, sei lá, R$ 1.000 todo dia,
Que, assim, de fato não é impossível, é algo que eu tenho com certa frequência, mas, não sei, fazer R$ 1.000 todos os dias, ou fazer, sei lá, 20 vendas por dia, pra mim hoje não é uma realidade, mas é algo que eu almejo. E eu vejo que com a paciência, com a resiliência, isso vai se tornar realidade, né? Pra mim hoje é inimaginável faturar 100 mil por mês. É inimaginável. É um dinheiro que com certeza eu não faço por mês. Mas vai ter um momento que isso vai se tornar realidade. E para isso se tornar realidade, você tem que ter a paciência, a resiliência e a constância para chegar nesse resultado. Sabe, isso daqui pode parecer para muitos que estão começando ou que já começaram e ainda não tendo muitos resultados, estão achando que isso é extremamente valioso. E eu entendo essa sua visão. Porque de fato no início é muito difícil. Mas eu preciso que você entenda que se você continuar e não desistir, isso vai se tornar uma realidade. Não vai ser fácil, tá? Vai ser muito difícil. E provavelmente 90% de vocês que estão aí tentando não vão conseguir. Isso não é desanimando, mas é um fato. É um fato. Porque quem consegue é quem multiplica suas chances. E como é que a gente multiplica as nossas chances? Testando, continuando, perseverando, caminhando. Você só vai conseguir, irmão, se você tiver resiliência, paciência e uma mente muito bem ajustada para continuar. Porque vai ser muito desafiador. Você vê essas vendas, acha muito legal, mas, meu, é tanta bronca. Só que eu não faturo tanto. Não faturo 6 dígitos por mês. Mas, meu, já é tanta bronca que eu tenho que, sabe, não é simples, é muito difícil. Pessoal que vende pra você que é algo muito legal é porque de fato eles estão vendendo algum produto pra você comprar e eles ficarem milionários, né? Basicamente é isso, né? Um ponto que eu tenho muito forte é que eu não confio muito em quem vende o próprio pão, sabe? Então, tipo, se o cara, ele fala sobre dropshipping, ele vende produtos de dropshipping, eu tendo a não confiar tanto, né? Tem alguns que são exceção, que fazem a diferença, como o Janderson, né? Que é um cara aí que eu acompanho que é muito top. Mas tem muitos, velho, que eles vão te vender como se fosse algo que vai te fazer milionário, mas muitas vezes não vai. E se for fazer, vai demorar 5, 7 anos, entende? Então não é simples. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que ele te mostre que no fim de tudo é sobre one more day. É sobre mais um dia. Mais um dia, mais um dia. E o que esse vlog precisa mostrar é que a rotina empreendedora é muito chata. Porque é você fazer a mesma coisa repetidas vezes, diariamente, mensalmente, anualmente, por muito tempo. Até que, uau, explodiu. Então assim, não é do nada. São, são pequenas coisas que você vai fazendo todo dia, todo santo dia, com constância, com paciência, com disciplina. Se torna basicamente um hábito. E que no fim, daqui 5 anos, vão dar um super resultado, né? Então é isso, espero que tenha ajudado. Valeu.